Agora vamos dar continuidade à segunda parte do capítulo 10º do livro Missionários da Luz de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Este vídeo é o 2, a segunda gravação, onde nós estamos dividindo os episódios do livro, em duas gravações pelo menos. Talvez tenhamos um outro capítulo aí que tenhamos que fazer em 3 ou 4 partes, para não ficar tão extenso. E no vídeo primeiro nós tínhamos terminado, ante aquela preparação toda do plano espiritual e a preparação da médium de efeitos físicos, a chegada de um elemento, de uma pessoa encarnada, o senhor fulano, onde ele tinha, antes da reunião, ter tomado bebidas alcoólicas. E agora nós vamos relembrar o pequeno trecho e dar continuidade ao capítulo total, ok? Então, nós tínhamos visto que dois espíritos, dois servidores aproximaram-se de Alencar e um deles tinha alertado Alencar de que o senhor fulano tinha chegado em condições indesejáveis. Que aconteceu, indaga Alencar. Ele bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. Alencar esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais próximo, em vista da estupefação que me tomava de assalto, e ele esclareceu. Nestes fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante as manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores da sintonia vibratória. Nesse instante, o fulano transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia me ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo-me, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no às pressas como enfermeiros que se encarregassem de doente grave. Incapaz de guardar a minha própria impressão, Alexandre indaga. Mas o que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucida Alexandre. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exteriorizam pela narina, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, a necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool, elas intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana ingerida pelo nosso irmão em doses altas são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica do ectoplasma, que serão agora conferidas ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. De fato, pouco a pouco se sentia, ainda que vagamente, o cheiro característico da fermentação alcoólica. Reparei que o senhor fulano foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira de detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade de colmeia. Prosseguiram-se agora os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida a pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões,
os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando em vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. São esses fatores aqui relatados nesse tópico que fazem com que se prejudiquem as grandes reuniões espirituais de elevadas hierarquias aqui na Terra. Nós, seres humanos encarnados, ainda não aprendemos a dominar o nosso egoísmo. Durante qualquer atividade assistencial espiritual, todos nós muitas vezes emitimos pensamentos de auxílio egoísticos a nós e aos nossos amados, evidentemente, mas que não é ali o momento propício para tais solicitações. E muitas das vezes os nossos pensamentos, divagando, entram em conflito com as necessidades espirituais daquele momento, principalmente numa sessão de materialização. Repitamos este trecho. Os amigos, via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, quase todas as reuniões espirituais, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada porcentagem de harmonia. A claridade fraca e suave da luz vermelha que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Francamente, não havia pequena comunidade de espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena sexiosa da revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelos encarnados pelo eu, o próprio egoísmo. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer aos fenômenos de materialização, exigências evidentemente totalmente descabidas. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhos de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Embora esta incompreensão nossa de encarnados diante das revelações divinas, os bons espíritos ainda nos tratam com muito carinho, entendendo-nos ainda como crianças espirituais no trato das questões divinas. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação. Enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energias sobre a médium, operava-lhe o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem parcialmente liberada dos veículos físicos, mas algo ainda confuso e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. Em seguida notei que, sob a ação do nobre orientador da tarefa, se exteriorizava a força nervosa à maneira de um fluxo abundante de neblina espessa e leitosa, que é o ectoplasma. Notando a perturbação vibratória do ambiente em vista da atitude desaconselhável dos companheiros encarnados, disse Calimério ao controlador mediúnico: Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações deste momento. Nossos amigos encarnados ignoram ainda como nos auxiliar, harmonicamente, através das emissões mentais. É mais razoável agora eles se abstenham da concentração, diga-lhes para que cantem ou façam música de outra natureza. Procurem distrair-lhes a atenção deseducada. Alencar, porém, que se encontrava sob preocupações fortes, diante das múltiplas observações que deveria desempenhar no momento,
pediu a colaboração de Alexandre, que se colocou à disposição dele imediatamente. André, diz Alexandre em tom grave, improvisemos agora a garganta ectoplasma. Não podemos perder tempo. Esta garganta ectoplasma, ela faz o efeito de voz direta do espírito, sem a intervenção do médium, né? Mas tem um médium de efeitos físicos que doa este material ectoplásmico, e com este material, Alexandre e André agora, nós vamos ver a descrição, eles vão formar o aparelho fonador para que possa o espírito do Alexandre se dirigir à plateia dos encarnados. E Alexandre, identificando minha inexperiência, acrescentou: não precisa inquietar-se, André, bastará ajudar-me mentalizando das minúcias anatômicas do aparelho vocal. André, evidentemente, como médico, estudioso de anatomia, conhece perfeitamente como é o aparelho vocal. Estava André aturdido, mas o instrutor considerou: a força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente através da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico, e como se guardasse narinas e ouvidos no aparelho mediúnico, e como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluídico, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando com absoluto domínio de si mesmo sobre a criação daquele momento. Aos poucos, diz André, vi formar-se sobre meus olhos atônitos um delicado aparelho de fonação. No íntimo do esqueleto cartilaginoso, esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tenuisíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, e em seguida Alexandre experimentava emitir alguns sons movimentando as cartilagens aritenoides. Formava-se ao influxo mental nosso e, sob a ação técnica do meu orientador, uma garganta irrepreensível. Com assombro, verifiquei que através do pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanos guardadas na sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados ali presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. É o efeito de voz direta do espírito. Meus amigos, diz Alexandre, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos, cantando, façam música e evitem a concentração. Fez-se música no ambiente e vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado da média, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior das casas, aliado aos recursos da natureza trazidos anteriormente, Alencar surge aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Surpreendido, reconheci que a médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam a força do controlador e quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecia ao jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre ele
e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato. A realidade da materialização dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quando a fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Vejo que aqui André se refere, às esperanças do futuro humano. Presentemente, nós ainda não estamos espíritos encarnados devidamente aptos a colaborar nesse tipo de fenômeno mediúnico que poderia nos trazer grandes mensagens, grandes espíritos a nos auxiliar no nosso próprio desenvolvimento. Porém, não cabe aos espíritos elevados descerem até nós tão somente. É preciso que nós também nos elevemos até ele, Nas palavras de André Luiz em outra obra, enquanto nós desejamos materializar os espíritos, eles lutam enormemente para que nós nos espiritualizemos. Dando continuidade. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias desta força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçamos o médium em nosso plano, ferimos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrestres violentarem o mensageiro repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Por isso que esta reunião de materialização tem que ser realizada com muito cuidado e com uma assembleia muito bem selecionada de pessoas encarnadas, pois é preciso compreender as questões de riscos que envolvem esse tipo de fenômeno, ok? Perplexo ante o fenômeno, André indaga: mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replica Alexandre. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar essas realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. Por isso que as sessões mediúnicas de materializações, ao longo do século passado, principalmente na primeira metade, elas eram relativamente comuns, embora ainda muito raras, mas que foi utilizada muito para que se chamasse as pessoas a esta questão, desta possibilidade de vermos todos com os olhos da matéria um espírito materializado. Mas como este fenômeno exige muitos cuidados, muita preparação e um adiantamento moral mais adiantado de todos nós, então esta atividade ainda não vai se generalizar. Talvez, como predito ainda por Emmanuel, aí através das palavras de Chico Xavier, quando nós conseguirmos adentrar a nova fase do nosso planeta, sendo um planeta de regeneração, talvez estejamos mais preparados para este tipo de intercâmbio com o plano dos espíritos. Relendo esse trecho, André, nós ainda não nos encontramos no tempo de generalizar estas realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas da evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo,
Neste campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e muitas vezes a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do senhor fulano, aquele que é alcoólico, que revelava intraduzível mal-estar sobre o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada ao seu patrimônio psicofísico. Meu coração, diz André, transportava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviços e tão sublimes bênçãos era muito reduzido o entendimento dos espíritos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosos da consagração do serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir a causa da verdade e do bem. Expus a minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. André, e Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus daquela época que não o compreendiam? Julga que tenha ensinado tão somente no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem e no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus, mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de alguma pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça, André, do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando agora a produzir maravilhosamente no solo da terra. A semente plantada um dia vai germinar. Termina assim este episódio da materialização e teremos proximamente o capítulo 11, que se denomina Intercessão. Agradecemos a todos vocês que acompanham esses estudos da obra de André Luiz e queira Deus que todos nós possamos ampliar a nossa consciência espiritual e, consequentemente, moral. Fiquem com Deus e muito obrigado.